Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelas quais nós devemos ser salvos. Porque essa tem sido a mensagem central da igreja cristã por mais de 2000 anos. Porque cristãos em toda parte, em todo mundo, em toda época, vêm pregando, anunciando e afirmando ao mundo que não existe salvação fora de Jesus Cristo. Aliás, porque o homem ele precisa ser salvo, o homem ele precisa de um Salvador. E a resposta para estas perguntas, ela se encontra na própria palavra de Deus. Ela se encontra em Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Todo homem é pecador diante de Deus, sem exceção. E não somente isso, a Bíblia diz também que o salário do pecado é a morte. Isso significa que eu e você, por sermos pecadores, não estamos debaixo de condenação. Nós estamos debaixo do juízo. Estamos condenados para o inferno. Talvez você, ouvindo estas verdades, não concorde muito bem com isto. Não se acha merecedor do inferno. Aliás, você é um bom marido, boa esposa, é um bom vizinho, um bom cidadão, paga suas contas em dias, não faz mal a ninguém, faz obras de caridade, vai à igreja nos finais de semana. Então muitas vezes você, por se comparar com o próximo e também se baseando nos seus atos de justiça, você se acha uma pessoa boa e também merecedor ou merecedora do céu por causa disso. Mas será que se a gente examinar a nossa vida com as leis de Deus, com o padrão estabelecido por Deus ao mundo, nós iremos chegar a esta conclusão? Que nós somos pessoas boas e que nós merecemos o céu? Porque se a gente for examinar a nossa vida com as leis de Deus, com o padrão estabelecido por Deus, a gente vai ver que a gente não é tão bom como nós imaginamos. A gente vai ver que a gente não merece o céu como nós imaginamos. Porque a lei de Deus, por exemplo, a lei de Deus diz: não adulterarás. Mas talvez você diga: não, eu nunca traí minha esposa, nunca traí meu marido. Mas Jesus diz que só o fato de você olhar para uma mulher e em seu coração sentir desejo impuro por ela, sentir desejo por ela ou por ele, em seu coração você já cometeu adultério. A lei de Deus diz: não matarás. Talvez você diga: não, eu nunca cometi este crime, eu jamais irei matar alguém. Mas Jesus, a Bíblia diz que só o fato de você odiar o seu próximo, odiar o seu irmão, você já é um homicida. A lei de Deus diz: não dirá falso testemunho. Eu te pergunto, você já mentiu alguma vez na sua vida? Talvez você diga: não, eu sou um homem, eu sou uma mulher honesta. Eu só digo a verdade para os outros, para os homens. Eu nunca digo a mentira, eu nunca menti na minha vida. Mas a Bíblia diz que só o fato de você dizer que não tem pecado, você já se torna mentiroso. Não terá outros deuses diante de mim, a lei de Deus diz. Não adorará outros deuses, não prestará cultos a outros deuses. Talvez você diga: não, eu só creio em Deus, eu tenho fé somente em Deus, só existe um Deus. E eu adoro somente um Deus. Mas, quantos ídolos nós temos feito? Quantos deuses nós temos adorado em nosso coração? Talvez o seu ídolo, o seu Deus seja o teu trabalho, o dinheiro, tua mulher, esposa, marido, beleza, futebol, televisão. Sabe, coisas mínimas pode se tornar um Deus, um ídolo no nosso coração. E a gente pode estar adorando um Deus, já quebrando a lei de Deus. Nosso coração é uma máquina de fazer ídolos. Então veja, com a lei de Deus, com as leis de Deus, nós iremos ver que nós somos pecadores. Que nós não somos tão bons, retos e justos como nós imaginamos. Agora imagine você, Deus,
Se Deus resolvesse expor esses pecados que você comete, que eu cometo, não só os pecados que nós cometemos exteriormente, mas também pecados que nós cometemos no coração, em pensamentos. Imagine se ele expusesse você publicamente nas redes sociais, por exemplo, no Facebook, e mostrasse para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para o seu patrão, para os seus vizinhos, para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos, os pecados que há em seu coração, em seus pensamentos que você comete. O que será que ele ia mostrar? Raiva, ódio, orgulho, inveja, vingança, maldade, vício em pornografia, adultério, traições, mentira, ressentimento. O que será que ele ia mostrar para as pessoas? Se Deus fizesse isso comigo, eu iria morrer de vergonha por ter os meus pecados sendo expostos publicamente e as pessoas estarem olhando, vendo quem de fato eu sou. E com certeza você também teria vergonha disso. Então isso é para mostrar para você que o que a Bíblia realmente diz sobre o homem é verdade e não há como contestar contra isso. Que o homem é mau, que não é bom, que não é justo, que o homem é corrupto por natureza. O homem é filho de Adão, inclinado por mal, filho da desobediência e filho da ira. Filho da ira. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus pedir a sua alma hoje, se a morte vier sobre você hoje, sim, eu estou falando de morte. A morte não é um conto fictício, a morte não é um conto de fadas. Um dia todos os homens morrerão. E a Bíblia diz em Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo final. Portanto, se Deus pedir a sua alma hoje, a morte vier sobre a sua vida hoje, e Deus for te julgar conforme os pecados que você tem cometido, conforme as leis que você quebrou, os pecados que você tem cometido no coração, em pensamentos, para onde ele iria te enviar? Para o céu ou para o inferno? Para o inferno. Não só a mim, não só você, mas todos os homens iriam ser enviados para o inferno. Porque todos pecaram e todos merecem o salário do pecado, que é a morte, a condenação. Talvez você, ouvindo isto, ainda resista lá no seu íntimo, no seu coração, por causa, muitas vezes nós somos orgulhosos, não gostamos de ouvir a verdade, ainda mais a verdade sobre nós mesmos. Então você diga, não, Deus não vai me enviar para o inferno. Concordo, eu tenho cometido alguns pecados, tudo, mas eu creio que Deus é bom e Ele não vai me enviar para o inferno. Este é o problema, que Deus é bom e nós não somos. O que uma pessoa boa faz com aquilo que é mal, ele deve odiar. Se você ama os negros, você tem que amar, odiar o racismo, o preconceito. Se você ama as crianças, você tem que odiar a pedofilia, o aborto, por exemplo. Portanto, se Deus é bom, ele vai ter que odiar aquilo que é contrário à sua natureza. Ele vai ter que odiar o mal. E nesse caso, quem é que comete o mal? Nós. Deixa eu te dar uma ilustração para você entender mais claramente o meu ponto de vista. Imagine, você tem uma filhinha, um filho pequeno de 4, 5 anos, ao qual você ama muito, de coração. Certo dia você chega na sua casa, do trabalho cansado, e vai direto para o quarto do seu filho ou da sua filha, dá aquele beijo que você sempre dá nela, ou nele diariamente. E quando você chega no seu quarto, no quarto do seu filho, você se depara que é um estuprador ali, um pedófilo ali, tendo relações sexuais com seus filhos. Então você, desesperado ou desesperada, liga para a polícia vem, prende este pedófilo, esse estuprador, e então esse bandido, esse criminoso, ele é levado à presença do juiz para ser julgado. Então, chegando diante da presença do juiz, o criminoso confessa seu crime, e então o juiz pega e diz, bom, você é culpado, você merece a prisão, mas como eu sou um juiz bom, eu vou te libertar. Eu não vou te prender.
Você merece, mas eu não vou te prender, por causa que eu sou um juiz bom. Então pode ir embora para sua casa. Eu não vou te condenar por causa dos seus crimes. Você imediatamente ao ouvir isto, você iria ficar com raiva, com ódio do juiz. Porque ele não foi justo na sua sentença. Ao invés de condenar aquele criminoso, ele libertou aquele criminoso. O que você esperasse do juiz é que ele fizesse justiça, que ele prendesse o criminoso. Ou, no caso, se tivesse pena de morte no nosso país, você queria que ele morresse, que ele pagasse pelos crimes que ele cometeu. Mesma coisa Deus. Deus não é igual a esse juiz injusto. Deus é justo. E nós somos criminosos aos olhos de Deus por causa dos nossos pecados que nós cometemos, por causa dos crimes que nós cometemos contra Ele. E Deus, como sendo justo, o que Ele fará? Ele deve nos condenar. Ele não pode nos libertar ou inocentar o culpado, porque a Bíblia diz que Deus não pode inocentar o culpado por causa da sua bondade, por causa da sua misericórdia. Se Deus é justo, Ele deve nos condenar. Ele deve fazer justiça, porque Ele é justo. Então talvez você está se perguntando, então desse modo ninguém vai ser salvo. Ninguém pode se salvar. Sim, é exatamente isso que a Bíblia ensina sobre o homem. Que nenhum homem pode ser salvo. Então a pergunta que nos resta fazer diante dessas verdades é o seguinte: então, como eu posso ser salvo? Como eu posso ser perdoado por Deus? Se eu mereço o inferno, se eu sou um pecador? A resposta: a cruz de Cristo. Aqui que entra as boas notícias do Evangelho. Porque agora eu só falei da má notícia do Evangelho. Agora vem as boas notícias. A resposta para Deus poder perdoar o homem e salvar o pecador é a cruz de Cristo. Deus, por sua graça e misericórdia, há mais de 1000 anos atrás, num tempo determinado por Ele, enviou seu Filho ao mundo. Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo. Ele tomou a forma, a natureza humana. Nasceu, foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu de uma virgem. Nasceu, viveu entre nós, viveu entre os homens, viveu uma vida perfeita, sem pecado, totalmente santo. Cumpriu totalmente e perfeitamente a lei de Deus em nosso lugar, a quais nós quebramos. E na cruz, ele foi voluntariamente como sacrifício e oferta pelo pecado do homem. Ele foi na cruz voluntariamente para expiar e redimir os pecados do homem e receber a justa ira de Deus no lugar do homem. Cristo, ele foi na cruz e ele recebeu a ira de Deus no nosso lugar. A ira de Deus que estava sobre nossas vidas, sobre nossa cabeça. Cristo recebeu. Deus matou seu Filho na cruz para nos salvar. Isaías 53:10 diz que foi do agrado de Deus moê-lo. Foi Deus que matou seu Filho na cruz. Deus despejou a sua justa ira em Cristo para expiar os nossos pecados. Então, quando Cristo estava na cruz e ele ora, dizendo ao Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? A resposta: por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados, Deus Pai abandonou o seu Filho na cruz. Porque naquele momento os nossos pecados foram lançados sobre Cristo. E Deus, como sendo santo, ele não tem comunhão, parte com o pecado. Então foi necessário ele se afastar. E nesse afastamento, quando Deus se afastou, o que restou foi somente fazer a sua justa ira. Deus derramou sua justa ira em Cristo Jesus. Então, Deus derramando, condenando o seu Filho em nosso lugar, a sua justiça é satisfeita. Então Cristo diz na cruz: está consumado. A obra da salvação está completa. Que amor é este? Cristo, ele deixou a sua glória. Ele deixou o lugar onde eu via dos anjos, dos querubins, dos serafins. Santo, santo, santo é o Senhor. E veio à terra para ouvir dos homens, dos pecadores: crucificam, crucificam, crucificam. Porque ele fez isso por amor a mim, por amor a você, que não merecemos esse amor.
Então, ao terceiro dia, após Cristo ter sido crucificado e morto, ao terceiro dia ele ressuscita dos mortos. Ele sobe aos céus, se assenta à direita de Deus Pai. Portanto, agora ele tem poder para salvar, redimir o pecador dos seus pecados. A ressurreição de Cristo é a prova de que Deus aceitou o sacrifício de seu Filho em favor dos pecadores. Portanto, o que agora eu e você deve fazer para receber o perdão dos nossos pecados, para receber a salvação? A Bíblia diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos. Se arrepender de seus pecados. É você reconhecer que você é um criminoso diante de Deus, que você pecou contra Deus. E reconhecer também que você é merecedor do inferno por causa disso. Crer no Evangelho. Você crê que sim, você é um pecador, merecedor do inferno, mas também crê que Deus pode te salvar. Crê que o Filho de Deus que foi enviado para o mundo é o salvador de sua vida e que não existe salvação fora dele. Ele é essa única esperança. Isto é crer. É você se lançar sobre ele. É você crer nele, confiar nele. É você desistir de você mesmo para ser salvo pelas obras de sua mão, pela força do seu braço, e você somente depositar sua confiança em Cristo. É isso que a Bíblia diz para você fazer. Pela graça nós somos salvos. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É pela graça que nós somos salvos. É um dom gratuito de Deus que Deus concede ao pecador quando ele crê, se arrepende e crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É pela graça, não é pelas obras. Não é por aquilo que nós fazemos que nós podemos ser aceitos por Deus, podemos ser salvos, perdoados. Porque pelas obras ninguém será salvo. Se você pudesse salvar, Deus não precisava ter enviado seu Filho. Cristo não precisava ter vindo na cruz, ter morrido, ter pagado o preço dos nossos pecados, ter recebido a ira de Deus no nosso lugar. Se você pudesse salvar. Mas como eu e você não pode salvar, foi necessário Cristo ter vindo. Sabe, você não precisa morrer em seus pecados. Você não precisa morrer e ir para o inferno sem Cristo. Porque a oferta da salvação está diante de você. Deus promete salvar aqueles que por ele se achegam por meio de seu Filho Jesus Cristo. Jesus disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus disse, Jesus promete que se você for até ele, mesmo que você tenha pecado e falhado, não importa o teu passado, o que você fez, se você for até Cristo, com fé e arrependimento, ele promete que não vai te lançar fora. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem minha voz. Você é ovelha? Então ouve a voz de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jesus promete. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas que tenha a vida eterna. Deus promete salvar. Deus promete perdoar. Porque foi para isso que Cristo veio ao mundo, para salvar pecadores. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Essa é a boa notícia do Evangelho. Jesus promete, Deus promete nos justificar em Cristo. O que é justificação em Cristo? É eu e você, criminosos, diante do tribunal de Deus, culpado, merecedor do inferno por causa dos nossos crimes. Mas no momento que nós cremos em Cristo, pela fé, pela graça, a justiça de Cristo é imputada sobre nós. E Deus, vendo a justiça de Cristo imputada sobre nossas vidas, Ele vê agora mais, não um pecador condenado, culpado, mas sim Ele vê uma pessoa inocente, sem culpa mais diante dele. Porque Cristo já pagou nossa dívida na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados do passado, presente e do futuro.
Então, por causa dessa justiça de Cristo, essa justiça que eu e você precisa para ser salvo, sem essa justiça de Cristo ninguém entrará no céu. É somente com a justiça de Cristo, não com a sua justiça, não com as suas obras, mas por aquilo que Cristo fez. Essa justiça de Cristo que nós precisamos para entrar no céu. Sendo justificado, o que a Bíblia diz? Que nenhuma condenação há, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 5, versículo 1. Justificado, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. Justificado, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. Por que nós temos paz com Deus? Porque antes nós não tínhamos. Quando vivíamos no pecado, sem Deus no mundo, e a ira de Deus estava sobre nós, nós não estávamos em paz com Deus. Mas agora, justificado em Cristo, nós temos paz com Deus. Porque nós fomos aceitos, perdoados, reconciliados com Deus. Aqui que está o grande problema. O grande problema do homem, da humanidade, não é o aquecimento global, não é as guerras, a fome, a pobreza, a miséria, as doenças incuráveis, o governo corrupto, não. O maior problema do homem é que ele está com problema com Deus. É isso que a Bíblia revela. O maior problema do homem é que ele está com problema com Deus se caso ele não estiver em Cristo. Eu te pergunto, você está em Cristo ou fora dele? Em Cristo, Deus é um Pai reconciliado. Mas fora de Cristo, Deus é um Deus irado. Deus está irado contra o homem. Deus está irado contra o homem sem Cristo. E a única maneira de eu e você fugir da ira de Deus que está sobre nossas vidas por causa dos nossos pecados é você correndo para Cristo com fé e arrependimento. Não existe salvação fora de Cristo. Então vá para Cristo. Corra para Cristo. Essa é a única maneira de nós fugirmos da ira de Deus. Corra para Cristo. Corra para Cristo. Agora, para finalizar esta pequena mensagem, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você vai fazer com esta mensagem? Você recebeu luz. Você recebeu o conhecimento necessário para a sua salvação. E o que você vai fazer com esta mensagem? Você irá crer no Evangelho, crer em Cristo, se arrepender, clamar a Deus por sua salvação, por misericórdia, por graça. Porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que você vai fazer? Vai clamar a Deus? Vai se converter a Ele? Se converter aos seus maus caminhos? Ou você continuará em rebelião contra Ele, vivendo os seus pecados, vivendo no mundo sem Deus? Vai continuar rejeitando a Cristo? Vai continuar trilhando o caminho da porta larga que conduz à perdição, à destruição e por fim à morte? Sabe, Jesus está voltando. Crendo ou não, Jesus voltará. E quando ele vier, ele virá para julgar o homem, ele virá para julgar o mundo. E a pergunta que eu faço é, naquele dia, quando você estiver diante do tribunal de Deus para ser julgado, Cristo, ele será seu advogado, ao qual te livrará da condenação. E você ouvirá da boca dele: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Vindes, bendito meu Pai, vinde vós, justificados, salvos pela graça, aqueles que creram, se arrependeram, creram no meu sacrifício, creram em mim, que eu sou Salvador. Ou você ouvirá da boca de Deus, de um justo juiz irado contra você por causa dos seus pecados: apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade, pois eu nunca vos conheci. Apartai de mim, vós, ides para o fogo do inferno, preparado para o diabo e os seus anjos. Que Deus venha falar com você através dessa mensagem. Que Deus lhe abençoe.